Amigos, olha só. Ao som de... Ao fundo, ó. Luciano Pavarotti. Um cara sensacional, um italiano. Nós vamos fazer agora aqui algo que tem tudo a ver com a Itália. O pessoal tem me pedido muito receita de risoto. E nós vamos começar a fazer então aqui uma receita de um risoto. Para isso, a gente precisa ter primeiramente um risoto, um belo de um caldo, um fundo. Alguns chamam de brodo. Aqui eu tenho, chega mais perto aqui a câmera, por favor, me ajuda. Olha a cor do caldo que eu fiz. Isso é um caldo de carnes. Eu vou fazer um risoto hoje de filé. Eu vou fazer um risoto de filé hoje. Tá? Na realidade, o italiano não utiliza carne no risoto. Ele trabalha só com caldo e o saborizante. Então tem vários tipos de risoto, mas dificilmente você vai ver com carne misturado. Nós vamos fazer aqui e vamos finalizar com filé, porque eu tentei abrasileirar um pouco. Porém, a técnica do risoto clássico nós vamos fazer. O risoto sempre começa da seguinte forma. Eu começo com um pouco de gordura na minha panela, um pouco de azeite, frito a cebola. Depois de fritar a cebola, você pode fritar com um pouquinho de alho. Coloca-se o arroz até fritar o arroz. E daí coloca-se uma bebida alcoólica ou algo que seja ácido para abrir o grão do arroz e ele absorver todo aquele sabor. Que é o que a gente vai começar a fazer agora. E enquanto a gente começa a fazer esse processo, a gente conversa um pouco. Eu vou colocar um pouquinho de azeite na minha panela. Bem pouco. Todo risoto que eu for fazer, eu preciso ter um caldo quente. Eu vou aumentar um pouco o fogo aqui, tá? E a gente já vai falar sobre o caldo. Lá no fundo a gente está escutando uma musiquinha, um Pavarotti tocando, que, como eu falei, tem tudo a ver com o nosso risoto de hoje, uma comida típica italiana. Quem me conhece, pessoal, eu sou formado em gastronomia há um bom tempo e todas as aulas da faculdade que nós tivemos me encantaram. Mas teve uma aula que me seduziu de uma forma que não tem como explicar, a aula de risotos. O meu professor, chefe, formado há muitos anos, já chefe de cozinha, trabalha nisso há mais de 30 anos, teve uma boa parte da vida dele vivendo na Itália, trabalhando em alguns restaurantes italianos e produziu muito risoto. E quando chegou a aula de risoto, eu ouvia falar muito em risoto. Quando chegou a aula de risoto, eu fiquei totalmente encantado. E dali pra cá, eu tenho feito tanto risoto, que hoje eu posso dizer que eu sou um expert em risoto. Nós já fizemos risotos para mais de 10 mil pessoas. Foram quilos e quilos de arroz arbóreo para poder alcançar esse público, né? E cada um melhor que o outro. Eu vou começar agora com o nosso... Enquanto a minha panela está esquentando, vou começar colocando a minha cebola. Eu vou colocar um pouquinho de alho junto, bem pouquinho, porque eu acho que abre mais o sabor do risoto. Apagou meu fogo. Ok. E lá esquentando. E o risoto, galera. O risoto tem algo... O risoto é uma química que acontece. É algo sensacional, muito mais diferente. Eu digo que quando a gente está fazendo risoto, nós não estamos cozinhando. Quando nós estamos fazendo risoto, nós estamos fazendo experiência na cozinha. A gente está fazendo química na cozinha. Porque começa o cheiro da cebola, a manteiga, o mantecato, o queijo parmesão. Então aqui eu vou ensinar a fazer um risoto que você consegue fazer na sua casa, marido, esposa, às vezes com filho, consegue ter um resultado bem legal. Porém, existem pessoas que me pedem ali inúmeras receitas de risoto, inúmeros sabores de risoto. É fungo, é camarão, é pesto, é lazoca e assim por diante, inúmeros. Enfim, isso eu não consigo colocar aqui. Aqui eu estou fazendo uma receita que fique fácil para você fazer em casa, no final de semana, com a família e tal. Ó, a gente já vai começando a dourar a cebola. Eu vou alourar ela, tá? Enquanto a gente vai fazendo, aqui a gente vai falando. Mas, enfim, como tem muita gente me pedindo, me solicitando, né, risotos de vários sabores, eu peço que você coloque aqui quem se interessaria por talvez um curso online. Porque o que acontece? Para fazer um risoto dessa forma como eu estou ensinando, aqui tranquilo. Mas agora, se eu for fazer risotos de vários sabores, a gente já precisa de um curso online, porque existem inúmeros. Ó, já deu uma alourada na cebola. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar o meu arroz. Aqui eu tenho uma xícara de arroz suficiente para 2 pessoas. Estou mostrando xícara mesmo, tá? Quero colocar na xícara mesmo para mostrar que a quantidade é essa aqui.
em torno de 100 gramas, 150 gramas de arroz, dependendo da xícara. Agora eu vou fritar bem ela, tá? Dei uma tostadinha no meu alho, não tem problema, fica bem tranquilo. Vamos fritar bem esse arroz. Assim que ele estiver bem fritinho, a gente vai colocar a bebida alcoólica nele. E daí esse arroz vai absorver essa bebida. Tendo isso, a gente começa com um fundo. Coloca aos poucos, mexe, até chegar no momento que é o momento mais fenomenal do risoto, que é o momento do mantecado. A gente vai misturar a manteiga e o queijo parmesão, um grana padano, que daí vai abrir todo o sabor e a gente finaliza ele e vai ser um risoto sensacional. Seguindo essa técnica, você consegue sempre fazer risotos de alguns sabores, mas enfim, para a gente alcançar aquela quantidade de sabores que o pessoal tem me pedido no Instagram ali, eu peço que vocês, por favor, coloquem aqui no meu Instagram, ó, eu quero, Sandro, eu me interessa, por quê? Fazer um curso online ele tem um custo. Então, se a gente conseguir alcançar o número de pessoas que gostariam do curso online de risotos, a gente vai fazer. Só que assim, a gente vai fazer o risoto. O curso esse vai ser para atender tanto a dona de casa ou o homem que cozinha em casa, quanto um curso mais profissional, ok? Ok, ó. Tô fritando bem meu arroz, olha só. A minha cebola ficou bem tostadinha, olha só, ok? Tá ali, ó. Aqui um alho, pedacinho de alho, tostadinho, ó. Ó, ok. Ele não tá queimado, ele só tostou, então não tem problema, não amarga. Se você quiser, chefe, não quero colocar, não tem problema, não tem problema. Mas uma cebolinha pelo menos tem que colocar. Todos os outros começam uma cebola. Eu tô fritando bem meu arroz, e esse aqui é interessante. Vocês percebem que o arroz já mudou até de cor. Olha só. Viu que ele ficou mais branquinho? Agora, sim, é a hora de eu colocar o meu ácido. Aqui eu tenho vinho branco, tá? Minha acidez. E esse barulho que tá dando é um barulho importante. Eu preciso ter uma caloria na panela que ele alcance esse barulho, esse som, ó. Vou mexendo, ok? Agora aqui eu sou obrigado, assim que secar o meu vinho branco, eu vou começar a colocar o caldo. Pessoal, o caldo, eu fiz aqui um caldo de carne, de ossos, trabalhei com ele ferveu durante 6 horas, mas se você que está em casa não tiver condição de fazer, e dificilmente imagino que vai ter, porque a vida da gente é tão corrida, se você tiver um caldo de carne, se for fazer um risoto de carne, eu indico um caldo de carne, se for fazer um risoto de legumes, um risoto de palmito, eu indico um caldo de legumes, mas um que seja da sua preferência para você utilizar. Ou, chefe, eu queria fazer algo mais legal, mas não queria pegar um caldo de carne pronto. Daqui a pouco, de repente, pega um ossobuco, cozinha numa panela de pressão com água e tempero e usa aquele caldo também serve. Agora sim, ó, meu arroz está quase seco. Percebe que o arroz já começa a ter uma cremosidade, ó. Agora eu vou colocando o fundo, que já está fervendo, e a gente vai mexendo, ok? Sempre mexendo, sempre mexendo, sempre mexendo. Quanto tempo, chefe? Aqui em torno de 18 a 20 minutos. É o necessário, tá? Agora sim, pessoal, só mexendo. Agora nosso papel vai ser esse. Vai mexer, eu vou aumentar um pouquinho meu fogo. Enfim, aqui só queria corrigir porque eu acabei de falando alguma coisa agora. Olha só como é que tá meu fundo agora. Vou pedir para quem tá filmando chegar pertinho, não tá levantando borbulha, tá? A água do risoto, o fundo do risoto, jamais pode estar frio, jamais. É inadmissível. Mas também ela estar fervendo, que eu falei fervendo, não pode estar fervendo, borbulhando. Ela aqueceu, ok? Quando ela chegar no ponto de ebulição, que é aqueles 100 graus, que ela começa a largar as bolinhas, baixa esse fogo, que é o que tá aqui, ó. Ela tá quente, em torno de 90 graus. Porque o que acontece? Ele cozinha demais meu arroz e sela ele, eu não consigo ter uma textura legal e uma cremosidade legal, tá? Então, assim, ela tem que estar bem quente, mas nunca aquela borbulhada demais, sabe? Então, isso aí. Enfim, continuando então com talvez o possível curso online, coloca aqui porque no curso online eu ensino a técnica do risoto. Vou baixar, botar um pouquinho mais de caldo. Eu ensino a técnica de fazer não somente os caldos, caldo de carne, caldo de legumes, caldo de frango,
mas também inúmeros tipos de risoto. Né? Com as técnicas que eu vou ensinar, você aprende a fazer qualquer tipo de risoto, sabor e tudo mais. Por quê? Você vai aprender desde escolher o melhor grão, desde o momento certo de fazer uma manteiga, principalmente o porquê que eu coloco o vinho branco, qual é o momento de colocar o vinho branco, o porquê tostar o arroz, ou seja, é uma série de informações que para você fazer na sua casa risotos, você vai ter assim uma infinidade de risotos para fazer, para receber amigos, parentes e assim por diante durante um bom tempo. Sabe aquele negócio que às vezes as pessoas vão na casa da gente e dizem, o que eu vou cozinhar hoje? Ah, vou cozinhar para fazer churrasco. Você nunca mais vai precisar ser refém do churrasco. Não que o churrasco seja bom, o churrasco é maravilhoso, eu adoro churrasco. Mas você não vai precisar mais ser refém do churrasco. Vou fazer o quê? Vou fazer churrasco. Fazendo isso, provavelmente você vai ter assim, ó, uma infinidade de risotos enorme. E as pessoas vão ir na sua casa e eu garanto, pelas técnicas que eu aprendi, que eu ensino, aprendi muito nos ensinos e ensino, eu garanto que você vai conseguir fazer os melhores risotos da nossa região aqui. E ainda, as técnicas que vão ser faladas são tantas que se você for uma pessoa que quer daqui a pouco fugir da crise por algum motivo, né? E abrir um negócio, ou daqui a pouco de repente investir nesse ramo, quem sabe uma risoteria, né? Na cidade que você mora, vai ter todo o material completo que você precisa para fazer isso. Então, fica aí, quem quiser, vai colocando aqui, se tiver uma quantidade específica a gente faz sim, tá? Mas agora nós vamos para o nosso risoto de filé, que é o interessante, que realmente vai valer a pena. Sempre mexendo, tá pessoal? Sempre mexendo, olha só que o nosso risoto, o nosso arroz já começa a ter uma cremosidade. Olha só, panela do risoto, eu nunca uso uma frigideira, eu uso sempre uma panela alta, porque ele ajuda a fazer com que os aromas do risoto fiquem aqui dentro. O meu caldo é muito aromático e ele agrega melhor no meu arroz e faz uma cremosidade melhor. Por quê? Porque ele cozinha homogeneamente. Se é numa frigideira tem muito ar, os arroz de baixo tem uma caloria, os de cima não tem tanto, então por isso que a gente utiliza uma panela mais funda. Aqui eu tô com uma quantidade que vai dar para 2 pessoas, como eu falei, que é o suficiente para um casal, bem tranquilo. Chefe, vou mexendo sempre, sim, porque quando a gente vai mexendo, e eu trabalho sempre com arroz arbóreo ou carnaroli, tá? Quando a gente vai mexendo, a gente vai fazendo com que esse arroz acabe trabalhando a parte cremosa dele, né? Tem amido e tem 2 moléculas nesse arroz e uma delas é muito cremosa, vem do amido. Então ele acaba soltando isso e tendo um arroz muito cremoso e um risoto cremoso, que é como a gente precisa, tá? Ou seja, risoto não é arroz com galinha, né, galera? Risoto é isso aqui, essa é a técnica. Chefe, essa técnica que você está fazendo, tá? Frita a cebola, coloca o arroz, coloca o vinho branco, vai colocando o caldo e finaliza no final. Essa é a técnica de qualquer risoto? Aí, sim, é a técnica de qualquer risoto. Todo risoto é feito assim. Porém, como eu falei, né? Pro curso, se tiver fazer um curso online, daí as informações são muito maiores, porque a gente vai aprender a fazer os fundos, como fazer eles, como armazenar, que não é o caso que a gente precisa aqui. Aqui eu estou só mostrando um risoto para você fazer em casa, com a família, final de semana, algo que fica bem legal e prático, né? Que essa é a intenção. Claro, é um curso mais forte, tem muito mais informações. Aqui eu posso um risoto de carne, chefe. Posso servir ele, somente fazer ele assim, finalizar ele, servir com um filé? Pode ser servir com filé. Imagina um desse aqui servir com ossobuco. Você pega um ossobuco, tá? Cozinha ele numa panela de pressão, pode ser, com água, temperos e tal. E aquele caldo do ossobuco, depois que ficar assim, usar um pouquinho dele para acrescentar no caldo do risoto e serve esse risoto depois com o ossobuco. Fica maravilhoso, perfeito. Aqui, vamos mexendo, vamos colocando. O vinho foi pouco? Botaram tudo no risoto? Foi fora o vinho? Minha equipe é assim, eles botam aqui as coisas para me fazer, só assim, só o suficiente para usar ali dentro, né? Não sobrou nada na caneca. Vamos lá. O risoto, em torno de 18 minutos ele está pronto. Se eu tenho, chefe, eu tenho mise en place em casa, eu queria fazer um risoto, quanto tempo leva? É o tempo de esquentar o caldo e fazer o risoto. Ah, chegou uma visita. Esquentou o caldo, 20 minutos. Tá pronto. Posso fazer o risoto misturado com carne, chefe? Pode.
né? Como eu disse, né? O italiano não mistura com carnes, né? Mas é o que eu vou fazer aqui. Eu vou abrasileirar ele, mas vou colocar os filés em cima, assim, em iscas de filé por cima do prato. Agora que a gente continua esse mesmo processo, vai secando, tá? Vou aumentar um pouquinho o fogo, ó. Colocar mais um pouquinho de caldo. Agora daqui pra frente, a gente já tem que começar a experimentar, tá? Daqui a pouquinho eu já vou pegar, vou dar experimentado. Eu preciso que esse arroz fique al dente. Depois que ficar al dente, eu faço mantecato e eu tapo ele por 2 minutos. Depois de 2 minutos, ele vai estar pronto. Finalizo com sal e pimenta somente no momento que ele for finalizado, porque o meu grana padano ou parmesão, ele tem um sal residual, tá? Ele é salgadinho. Então no final que eu finalizo dessa forma. Galera, antes que alguém pergunte, né? Chefe, se tu for fazer o curso online de risoto, vai ser muito caro? Não, pessoal. A ideia nesse momento agora não é nem tá ganhando. A ideia é tentar ajudar de alguma forma e principalmente, né, tirar os custos, quem tem gastos e tudo mais. Mas é bem tranquilo, tá? Coisa bem, valores mais irrisórios, assim, bem tranquilo, perto da quantidade de informações que quem quiser vai ter, que vai ser um curso de risoto, como que eu digo, né? Se for fazer algo para entregar assim dessa forma, tem que ser algo assim, ó, excepcional, com todas as técnicas e informações necessárias para fazer 20 tipos de risoto, se for preciso. Algo muito, muito legal. Mas aqui para dona de casa, para o pai de família, olha só, aqui já está quase pronto. Já temos a informação suficiente para fazer um belo risoto. Sempre mexendo. Ó, olha só a cremosidade. E aqui ele começa o que eu digo de dança do arroz. Olha só. O arroz parece que é uma química, né? Olha como é que ele trabalha. Olha só. Que lindo que fica. Eu acho um risoto uma das coisas mais maravilhosas que tem na cozinha. Por isso que eu fiquei tão seduzido pela aula de risoto, como eu disse. E daí sim, fiz tanto risoto, mas tanto risoto, que a minha esposa sai comigo algumas vezes e a gente vai comer risoto em alguns restaurantes, tá? Fizemos isso umas 3, 4 vezes. Agora pro final ela já desistiu. Ela disse, não. Vamos num lugar e a gente come outra coisa. Come carne, come massa, come outra coisa. Risoto eu não como mais nos restaurantes. Diz ela, não sei se é porque é minha esposa, porque me ama, que é apaixonada, né? Que o meu risoto é o melhor risoto que ela já comeu na vida dela. Melhor que de todos os restaurantes que a gente já foi. Então a gente evita de estar comendo risoto fora, né? A gente vai comer outras coisas. Mas enfim, de repente ela faz isso porque ela gosta de mim, né? Talvez porque seja muito bom mesmo. Mas já teve pessoas que fizeram curso de risoto comigo aqui no restaurante, que disseram que realmente é maravilhoso e eu adoro o meu risoto. Agora eu começo a provar. Vou baixar meu fogo um pouquinho. Eu vou pegar uma colherinha e vou começar a provar até ele tentar o dente. Você que perceber, olha só, bem pertinho. Percebe que tem alguns arroz, alguns grãos que estão mais clarinhos e outros mais branquinhos no meio. Eu tô quase chegando no ponto que eu preciso, tá? Uns 2 minutos a mais acho que já é o suficiente. Mais um caldo. Chefe, fogo alto, fogo baixo. Depende da tua expertise na panela, né? Risoto, tu pode trabalhar com ele alto, mas tem que cuidar muito, sem mexendo e tal. Mas se você quiser fazer os primeiros com fogo baixo, pode fazer também, não tem problema. Às vezes vai levar um pouquinho mais de tempo, uns 2, 3 minutos a mais. Aqui já começa ele a aquecer. Vou pegar outra colherinha. Olha só. Água, pessoal, isso aqui é água. Caldo, ó, água. Olha como é que ficou aqui. Olha aqui, olha a cremosidade. Pronto o risoto, o ponto perfeito. Vou colocar aqui parmesão, tá? Para essa quantidade que a gente colocou aqui,
vai 80 gramas de parmesão. Eu já estou acostumado a olho, então vou colocar olho. 80 gramas de manteiga. Desculpa, perdão, 40 gramas de manteiga. É o suficiente. Vou colocar mais um caldo. Desligo o fogo. Aqui nesse momento eu desligo o fogo. Deixa a manteiga. Deixa o parmesão. E vamos tapar. 2 minutos tapado. Que ok. Não preciso mais do meu caldo, pelo menos por enquanto. E agora o que, é que eu vou fazer, chefe? O que eu vou fazer, chefe? Fogo na canjica. Olha só. A gente vai fazer nosso filé. Vamos esquentar aqui a frigideira. Vamos colocar o filé, eu vou saltear ele na manteiga rápido. Nesse meio tempo já deu tempo de descansar o nosso risoto. 1 minutinho, 2 minutinhos é o que leva, é o ideal, 2 minutinhos. Ele descansou. Meu filé vai estar salteado, vou saltear ele com manteiga, com uma sálvia, sal, pimenta. A gente vai finalizar por cima o risoto, ok? Ok. Tá bem quente a minha frigideira. Um pouquinho de azeite. A minha manteiga. Junto da manteiga, os galhos de sálvia. E a nossa carne. Vou botar uma quantidade pequena. Agora deixa o fogo trabalhar. Isca de filé. Pode ser outro tipo de carne? Pode. Rápido aqui, tá pessoal? Bem rápido, muito rápido. Sal, pimenta. Sal. Agora deixa ele trabalhar um pouco. Preciso só dar uma gratinada nesse filé, dar uma selada junto com essa manteiga. Voltei, olha só como é que tá o nosso filé. Olha só, que lindo, tá? É isso aqui mesmo, tá? Salteado na manteiga. Agora eu vou botar um pouquinho de bebida alcoólica, pode ser um rum. Aqui é justamente o que eu tenho para flambar. Toma aqui. Flamba, deixa ele trabalhar, vai sair todo o álcool vai sair e fica somente o sabor da bebida ali dentro do nosso filé. E tá pronto. Chefe, isso aí, chefe. Só isso, mais nada. Lembra que quando eu coloquei o risoto aqui, eu coloquei a manteiga, eu fiz um mantecato, foi a manteiga em pedaço? Agora, com a caloria, ela vai diluir. E agora aqui sim eu finalizo com sal. Olha só que acontece, ó. O queijo já derreteu. O parmesão derreteu. Agora eu vou botar aqui um pouco de sal. E pimenta. Mas chefe, não disse que tinha que provar ele antes. Eu já estou acostumado a fazer risoto, então eu sei que vai um pouquinho de sal. Qualquer coisa eu ajusto ele um pouquinho mais no final. Você que se nunca fez, acho legal pegar e provar antes sim. Mexeu, misturou. Agora, vou provar de novo? Acho que eu tenho que botar um pouquinho de sal. Perfeito. Adoro os outros. Uma pimentinha a mais. Vale a pena, né? Perfeito, nosso risoto. Agora sim vamos finalizar. Vou chegar o prato bem perto aqui. Ou no prato chapéu, se não tiver um prato chapéu pode ser qualquer outro prato, não tem problema. O importante é ter uma apresentação legal, um prato bonito, porque eu acho que o risoto é uma coisa tão interessante, tão gostosa, sabe? É algo tão assim, que tem que ser num prato diferenciado. Esse prato aqui cabe bastante, pessoal. Ele enche mesmo. Ó, sobrou ainda. Ok. Olha só. E olha só, a
textura do filé. Ó, ele tá ao ponto, olha só. Não pode ser passado demais. E como eu disse, lá ao fundo, né? Luciano Pavarotti tocando, tem tudo a ver com a Itália. Aqui, como eu falei, tô abrasileirando um pouco, colocando um pouco de carne junto e esse caldo aqui da carne sou obrigado a colocar. Aqui eu vou botar um pouco de parmesão por fora. Um pouquinho de azeite de oliva, só um pouquinho. E vamos finalizar com uma ervinha, só um pouquinho. Tomilho seco. Geralmente eu não uso erva seca, tá? Acho que não é interessante, mas para finalizar só para dar um realce, uma cor. E tá aí nosso belo do risoto. Aí, risoto de filé. Espero que vocês tenham gostado. É um prato que eu adoro, como eu falei, fazer risotos, né? E claro, como eu passei informação, se alguém se interessar e quiser, marca aqui no Instagram. Mas foi o maior prazer da minha vida poder proporcionar uma receita dessa de risotos para vocês. E por favor, quem fizer, isso eu peço. Eu amo quando as pessoas fazem e me marcam lá ou me mandam mensagem: chefe, fiz, tal, ficou legal. Ou fiz de tal forma, mudei. Para mim é a maior alegria saber que algum de vocês fez o meu prato e depois manda mensagem. Eu mesmo respondo, tá? Eu mesmo respondo. Algumas vezes eu respondo até por áudio, porque eu gosto de... Fico tão empolgado, às vezes respondo por áudio, inclusive. Então, o maior prazer da minha vida é poder tentar ajudar, poder ajudar de uma forma e ver que as pessoas estão se beneficiando disso depois. Parece que o propósito, o meu propósito de vida está sendo alcançado. E isso é o que mais interessa, principalmente nesses momentos, né, de agora. E um prato maravilhoso. Faça com a sua família, né? Pai, mãe, filhos, aí vão pra cozinha no sábado, no domingo e façam um risoto desse. E recebam a sua família, amigos e assim por diante, tá bom? Nosso risoto mangiare